Hello, people! Hello, people! How are you today? Tudo bem, pessoal? Qual câmera eu tô nessa? Estamos aqui ao vivo hoje para mais 75 países, os nossos alunos no mundo inteiro. E hoje a gente vai falar de muita coisa. Se preparem, muita atenção. A gente tem bastante coisa para aprender hoje e também, inclusive, dar algumas novidades, Vocês vão receber aí um presente de Natal, como eu já disse, antes do Natal nós temos aí o lançamento dos jogos online. Então o nosso aplicativo, ele já é o aplicativo com maior quantidade de conteúdo do mundo, Enquanto a maioria dos aplicativos tem duas, três atividades, Aula e gramática, aula e conversação, o nosso ele já tem 12 atividades diferentes que você faz pelo aplicativo. Mas nós teremos também agora a 13ª atividade, que serão jogos de inglês. Aplicativos, então palavras cruzadas em inglês, forca em inglês, jogos de vocabulário e tantas outras coisas que a gente vai ter lançamento até o Natal. E atendendo um pedido de vocês, muita gente me pedia isso, eu disse para o pessoal, esperem, a gente está com o aplicativo todo pronto, que aí a gente parte para o próximo passo. Nós teremos aí no comecinho do ano que vem, na virada do ano, a gente vai ter também o que vocês tanto queriam, francês. O pessoal que quer aprender francês, do mesmo jeito, o aplicativo funcionando da mesma forma, lecionando, ensinando francês, com todas as atividades que o nosso aplicativo já possui em francês. E para quem já é aluno do inglês, vai ter 50% de desconto, para ser justo, Então, quer dizer, quem quer aprender só francês, já fala inglês, sem problema, vai ter o mesmo valor que o nosso curso de inglês, que já é um preço acessível, R$ 49,90, mas quem já faz inglês e quiser aprender francês, vai poder pagar metade disso, R$ 24,90 é o preço estipulado aí para você poder fazer 2 idiomas. Então, para quem mora fora do país, vai custar em torno de 10, 12 dólares, 13 dólares mensalmente, então, a atividade. Então, vai ter francês também. E em breve depois outros idiomas, Espanhol, italiano, alemão e tantos outros aí que a gente está programando. Mas vamos ver quem está por aqui hoje. Vamos ver de que país o pessoal está falando, se é do Brasil, de outro lugar. Ivânia, Érica, Antônia, Yussi, Dreps. Minha primeira... Aqui está falando o quê? Minha primeira o quê? My first class here, I'm from Florianópolis, but now I'm living in Dothan, Alabama. Nossa, tem alguém falando dos Estados Unidos, de Alabama. Que é a Sandra, de Floripa, que agora está no Alabama. Seja bem-vinda. Eu sempre digo isso no início de todas as aulas, que todo mundo que entra no aplicativo, mesmo que essa seja a sua primeira aula ao vivo, fique sabendo que você tem aí mais de um mês de aula para assistir aí, Você tem outras 21 aulas ao vivo que ficam arquivadas. Toda vez que a gente tem uma aula ao vivo, ela fica arquivada lá na sessão ao vivo. Então você vai ter aí mais de 30, 40 horas para quem ingressa no aplicativo, além da aula inicial da primeira semana, as aulas regulares. Então não esqueçam de assistir todas elas, todas as aulas ao vivo. Estou vendo a gente aqui de Brasília, São Paulo, Mauá, Distrito Federal, Brasilândia, Manaus, São Manuel, Belo Horizonte, Osasco, Salvador, Bahia, Santa Bárbara do Oeste. O Marcelo está falando da Irlanda, Ireland, está falando aqui. O Lucas está falando da Suíça. Susana, de Massachusetts, está falando dos Estados Unidos. Tremembé, o Marcos está falando de Tremembé, ele já assistiu todas as aulas ao vivo. Temos aqui também de Londres. Quem que é de Londres aqui? Peraí que correu aqui, é tantos comentários. A gente tem que voltar aqui, peraí, quem é que falou de Londres? Bom, pulei aqui alguém de Londres aqui, daqui a pouco eu já vejo. Geraldo, do Rio de Janeiro, Fernando, da Paraíba, Mário, de Marília, Francisco, daqui de Santos, estamos aqui em Santos, aqui, Uberlândia, Rio de Janeiro, São Mateus, Seixal, Portugal, Thiago da falando de Portugal. Cadê meus alunos africanos? A gente tem muito aluno no Moçambique, muito aluno na Angola, Cabo Verde, Senegal. Cadê esse pessoal todo aí? Japan, a Elizabeth está no Japão. Então agora são... Uau, você acordou cedo, hein?
Uau, a Elizabeth acordou 5 horas da manhã para assistir a aula. São 5 horas aí e já é segunda-feira aí, né? No Japão já é segunda-feira. Boa semana para você, Elizabeth. Have a good week. Tem alguém na minha terra, a Yara está no Canadá, e ela disse que evoluiu muito com o curso. Obrigado, Yara. Eu que te agradeço. Você não precisa me agradecer, não. Eu estou feliz em ver esse progresso seu. A Alessandra, também aqui na Itália, tá deitada e tá friozinho. Na Itália já deve estar quase 10 horas da noite, né? Por aí, né? Na Itália, lá na Europa, já deve estar neste horário. Vamos lá, só mais alguns. A Alemanha, a Amanda está em Frankfurt, na Alemanha. O José Sangulo está em Angola. Aham, sabia que tinha aluno africano aqui. Está em Angola. Quem mais? Angola. Agora apareceram 2 de Angola. Juventude. O Thiago tá falando que tá passando Santos e Juventude. Eu sou santista e não quero saber o placar ainda não, viu? Depois para não me desconcentrar, depois do jogo eu vejo o placar. A Ramona está na Grécia. Nossa, que lugar lindo, Grécia, hein? Você tá vendo o mar Mediterrâneo aí da sua janela ou não? Hein? Como é que deve estar? Como eu amo o Mediterrâneo. O Andrade está em Nottingham, também na Inglaterra. Boston, aqui nos Estados Unidos. Holanda, vamos falar de Holanda hoje, Adriana. Uma regra aí que muita gente não sabe. Mas vamos lá, se eu for cumprimentar todo mundo de 75 países que a gente tem como aluno, a gente vai ficar aqui até se juntar a Elizabeth na segunda-feira, né? Aí para a Elizabeth já vai ser quase terça e para nós vai ser segunda, se eu for citar todo mundo. Eu só queria dar um oi. Então, dei as novidades, teremos francês aí na virada do ano. Em breve, antes do Natal, um presente de Natal. Vocês vão ter um conteúdo extra, jogos em inglês e todas as outras atividades que vocês já estão acostumados a ver pelo aplicativo. Mas olha o que a gente vai falar hoje, people. Olha só para essa lousa. Estão vendo aqui? Tudo isso que está na lousa é o que a gente vai aprender hoje. Sabe o que a gente vai aprender hoje? Países e nacionalidades. Tá? E muita gente confunde essa coluna de vermelho, tá vendo a coluna de vermelho aqui? E a coluna azul com esses abóboras. Esses abóboras as escolas, infelizmente, não costumam ensinar esses nomes em abóbora, porque são exceções que quando você, ao invés de usar o adjetivo da nacionalidade, você usa como um substantivo. Qual é a diferença de usar uma nacionalidade como um substantivo? Simples. Se eu falo vinho português, eu estou usando o adjetivo, tá? Vinho português é o adjetivo. O vinho, que é o substantivo, ele é português, a nacionalidade dele. Então esse é o adjetivo, que é essa coluna em vermelho, que é o que o pessoal está acostumado a aprender. Mas de vez em quando a gente usa também a nacionalidade como um substantivo. A gente até brinca, principalmente nas piadas. Era uma vez um português, um brasileiro, um espanhol. Houve um acidente de avião e dentro do avião havia um americano, havia uma francesa, havia um japonês, havia um chinês. Então, neste caso, não é o adjetivo. Neste caso, é o substantivo. Eu não estou falando o nome da pessoa, o senhor Joaquim Mendes, cidadão português. Não, eu não sei o nome dele. Havia um português no avião. Tem um alemão esperando para falar com você. Alemão não de cabelo, que vocês estão acostumados a falar aqui, né? Alemão no sentido, a pessoa nascida na Alemanha. Então, neste caso, é o substantivo como nacionalidade, tá? Você está falando um ou uma cidadão de tal lugar. Inclusive no noticiário, se você prestar muita atenção, repórter, ele morre de medo de errar, fazer essa confusão, né? De errar, de em vez de falar usando o adjetivo, usar o substantivo para descrever, então eles falam cidadão canadense, cidadão brasileiro, cidadão americano, cidadão francês, cidadão português, cidadão espanhol. Então eles usam muito a palavra citizen, porque a partir do momento que você usa cidadão, citizen, a nacionalidade se transforma num adjetivo, né? Cidadão português
Portuguese citizen. Aí, para evitar esses erros, porque quando você fala só havia um chinês, havia um espanhol, havia um italiano, havia um alemão, havia um português, as pessoas costumam cometer erros que são justamente estes aqui em abóbora, e alguns inclusive abóbora com rosa, que vocês vão entender já já. Então vamos começar, que a gente tem muita coisa para aprender hoje, bastante coisa. Eu estou avisando aqui o meu cameraman para ele dar bastante zoom, para que vocês possam aprender, e eu vou aconselhar vocês, a aula obviamente é ao vivo, então depois da aula ao vivo, ela fica arquivada, né? Ela fica armazenada no aplicativo, e aí neste caso depois assista ela novamente e anote aqueles que vocês não sabiam, anotem as nacionalidades ou até países em alguns casos que você não lembrava como se escreve, que você não lembra qual é a nacionalidade ou qual é o substantivo deste cidadão, da pessoa daquele país que a gente vai aprender hoje. Eu sempre digo, eu sou professor universitário, ensino inglês na universidade há 26 anos. Antes de ser professor exclusivo da universidade, antes de ter o meu próprio curso, quando eu ainda gravava apenas aulas de dicas, né, para o YouTube, que mesmo as aulas inteiras eu não podia postar, né, no YouTube, até por causa da universidade, de ser professor da faculdade, né, então a gente postava apenas dicas, que foi até por isso que surgiu esse curso, que o pessoal falava, eu quero fazer o curso inteiro, né, como é que eu faço para fazer o curso inteiro? E aí a gente lançou esse aplicativo, demoramos aí 1 ano e meio para lançar esse aplicativo, para que ele pudesse ser diferente de tudo que já existe no mercado, e graças a Deus conseguimos. Vocês vão ter muitas novidades aí, em breve nós vamos estar falando aí para milhões de pessoas, só aqui no Brasil e consequentemente no mundo, com grandes parcerias que a gente está fazendo com empresas gigantescas do Brasil. E o que acabou acontecendo, eu antes de ser professor universitário, eu já dei aula, eu não vou citar nomes, tá? Mas eu, quando comecei lá atrás, minha carreira ainda, com 20 e poucos anos, eu dei aula em várias outras escolas de idiomas, escolas conceituadas, né, no Brasil. E eu nunca peguei um método gramatical, um método de ensino pedagógico dessas escolas que contesse essa coluna em azul e abóbora. Só ensinavam o país e a nacionalidade como adjetivo, o país e a nacionalidade como adjetivo, mas nunca como substantivo. Então eu passei a ensinar isso na universidade, porque é uma coisa que a gente aprende no nosso país como criança. Uma criança americana, ela aprende isso lá para a 6ª, 7ª série, mais ou menos, quando a gente vê substantivos de nacionalidades. Mesma coisa no Canadá, mesma coisa na África do Sul, mesma coisa na Austrália, todos os países da língua inglesa. Então hoje vocês vão ficar aprendendo isso, vocês aprenderão isso, ok? Vamos agora eu vou voltar exclusivamente meus alunos do curso, do aplicativo, pessoal das minhas redes sociais, aqui é Facebook ou aqui é Instagram? Instagram, pessoal do Insta, sejam bem-vindos. Ingressem no curso, vocês vão gostar bastante, tem muita coisa para fazer lá. E os meus alunos do Facebook também, que foi por aí que eu comecei, né? Antes mesmo do YouTube e depois do Instagram. Um beijo enorme para vocês, a gente se vê em breve. Vem estudar com a gente também, alright? Vamos lá? Então, people, aguardando aqui essa câmera. Vamos começar. Hoje vai ter bastante zoom aqui para vocês, para que vocês possam visualizar. Primeiramente, a gente vai ler coluna por coluna, tá? A gente vai ler coluna por coluna. Vou começar primeiro com os países. Eu selecionei aqui aproximadamente quase 100 países que são não só apenas os principais, como mais conhecidos, mas também aqueles que tinham exceções, e através desses países você pode estar transformando as outras 25 nacionalidades que existem aí dos outros países do mundo, através disso, da semelhança do nome, né? Então vejam só, vamos começar aqui. Posso começar, people? Então vamos lá. Primeiro, Afghanistan, Afghanistan, Angola, Angola, Argentina, Argentina, Australia, Australia, Austria, Austria, Belgium, Belgium, Brazil, Brazil, Bulgaria,
Bulgaria, Cameroon, Cameroon, Canada, Canada, Cape Verde, Cape Verde, Chile, Chile, China, China, Colombia, Colombia, Costa Rica, Costa Rica, Croatia, cuidado com o som desse, tá vendo? Apesar de ter o T, lembra da regra do T-I-O-N do inglês? Que você fala education, information, tá? Neste caso, o T-I vai ter aquele mesmo tipo de som, Croatia, como se fosse de um CH, tá? Da língua portuguesa. Croatia, Croatia, Cuba, Cuba. Veja o próximo. Czech, olha lá, Czech. Apesar de escrever C-Z-E-C-H, é muito parecido com a pronúncia original do país. Então, Czech Republic, Czech Republic, Czech Republic. Olha o próximo, tem um N e depois um M. Então, você faz o som do N primeiro e depois você vai para o M, perdão. Então, vejam só. Denmark, 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 Denmark. Dominican Republic, Dominican Republic. Egypt, olha o som dessa. Egypt, Egypt. England, England. Finland, Finland. France, France. Germany, Germany. Antes de ir para as nacionalidades, vamos traduzir os países e aí a gente já faz a nacionalidade sabendo que país é esse, tá? Para não decorar as três coisas individualmente. Então vejam só. Afghanistan, Afeganistão. Angola, Angola. Argentina, Argentina. Austrália, Austrália. Os britânicos falam Austrália, né? Norte-americanos, Austrália. Áustria, ó, o som é bem de ó. Áustria, né? Áustria. Belgium, Bélgica. Brasil, Brasil. Ah, por que não escreve com S, Brasil em inglês? Porque senão a pronúncia ficaria Brasil, né? Com som de S. Brasil. Bulgária, Bulgária. Cameroon, República dos Camarões, vocês falam no português. República dos Camarões. Canada, my home, Canadá. Cape Verde, Cape Verde. Cabo Verde. Gozado, eles traduziram cabo, mas não traduziram verde, né? Estranho, né? Mas esse é o nome do país em inglês. Chile, Chile. China, China. Colômbia, Colômbia. Costa Rica, Costa Rica. Croácia, Croácia. Cuba, Cuba. Czech Republic, República Tcheca. Denmark, Dinamarca. Dominican Republic, República Dominicana. Egypt, Egito. England, Inglaterra. Finland, Finlândia. France, França. Germany, Alemão. Germany, Alemão. Agora, gente, nós vamos começar a falar das nacionalidades desses países. Antes de eu começar, deixa eu ver se tem algum comentário, alguma pergunta aqui. Alguma impressão minha, o professor Kenny está mais novo? Não, eu cortei o cabelo, viu? Por isso. Que mais? Estão falando que o volume está baixo. Já aumentou? Ok. Aumente o som no seu aparelho. So far, so good. Aqui para mim o som tá bom.
Estou em Curitiba. Olá, professor, qual será o valor dos dois cursos juntos? Então, Emanuel, o curso atual é R$ 49,90 brasileiros. Né? Para quem mora fora, varia bastante, né? O dólar está subindo bastante. Eu não sei, hoje em dia deve estar em média o quê? Em dólar deve estar em média $10, é isso o curso? Um pouco menos, né? Deve estar uns $8. Quem paga euros deve estar 7 euros e quem paga libra deve estar em torno de 5 libras, aproximadamente. Estou chutando aqui, né? De acordo com o câmbio aqui, eu não sei o câmbio fora do país. Quem já faz inglês no aplicativo vai pagar metade do preço disso, tá? Vai pagar R$ 24,90. Agora, quem não faz inglês, já fala inglês, eu quero aprender só francês, aí vai pagar o mesmo valor que vocês pagam no inglês. R$ 49,90, né? Até para ser justo. Por que você paga R$ 49,90? Aí o teu amigo que está cursando inglês, francês com o nosso aplicativo vai pagar mais barato que você? Não faz sentido. Então quem já é aluno, 50% de desconto, paga metade do preço. Quem não é aluno, paga a mesma coisa que vocês pagam para o inglês. Né? Eles vão pagar francês, R$ 49,90, vocês vão pagar inglês. Vocês pagam já inglês, R$ 49,90. A Elizabeth está falando que no Japão custa 500 ienes. Né? Oi? Goryakuen. Goryakuen. Para Elizabeth. Teacher, I'm in Germany. Do you speak German? You speak... Ele tentou perguntar se eu falo alemão. Nein. Not speak Dutch. Deutsch. Né? Deutsch é alemão. Não falo alemão, não. A Fátima está falando que em Portugal custa 8,49 euros. Né? Varia muito do banco também de vocês, sabia? Eu vejo essa experiência. Às vezes você tem um banco que ele faz o câmbio, um valor diferente no teu cartão de crédito do que outra pessoa. Tem banco, que nem aqui no Brasil, por exemplo, tem um banco aqui, Itaú, que é um mercenário. Não sei se alguém conhece Itaú. Falo mesmo, não me deve nada, o Itaú não me deve nada para mim. Que é um mercenário, eles cobram sempre 20, 30 centavos a menos aí do que realmente é o câmbio real, né? Já outro banco é mais honesto, tem pouca diferença de centavos, né? Então, varia muito de banco para banco. Vamos lá agora? Vamos continuar? Agora, gente, quero falar uma coisa para vocês. Tirar o óculos aqui, vou falar com vocês. Prestem atenção. No português, na língua portuguesa, não existe diferença entre... Eu quero que vocês entendam muito bem isso, tá, gente? Na língua portuguesa, não existe essa coluna em azul. Na língua portuguesa. Português, adjetivo e substantivo para nacionalidade é a mesma coisa. Então eu posso falar um vinho chileno no português e eu falo tem um chileno ali na porta. Ou um chileno morreu num acidente de avião. É a mesma palavra. Só que em inglês não. A maioria é igual? Sim, tudo que está em azul, na terceira coluna que vocês vão aprender, é igual. Mas o que está em abóbora ou abóbora e rosa, não, é diferente. Então essa terceira coluna, ela não existe no português. É isso que eu quero que vocês entendam. É muito importante que vocês saibam a diferença entre um adjetivo, nacionalidade, e um substantivo como nacionalidade. Tá? Se eu falar vinho português, é adjetivo ou nacionalidade? Você está falando de vinho. Vinho é um substantivo. Então, o português é adjetivo. E se eu falar, tem um italiano na minha porta, é adjetivo ou é substantivo? Substantivo. Eu não estou falando um cidadão italiano, eu não estou falando um homem italiano, eu estou falando simplesmente um italiano. É só lembrar que a terceira coluna, você sempre vai usá-la, eu vou até colocar aqui em todas, ó. Você sempre vai usar um ou uma afegão, um ou uma angolana, né? E assim por diante. Vou fazer a mesma coisa nas outras, para quando a gente chegar aqui, você vai entender isso. No português, isso não existe. Mas não é porque não existe no português que eu vou fazer igual a maioria dos professores que tem preguiça. Por que eu vou ensinar isso? Isso não existe aqui na nossa língua, mas vocês estão aprendendo inglês. Então vocês precisam saber deste detalhe para não cometer algumas gafes. A mais comum, lá no finalzinho vocês vão ver, é espanhol. É o erro mais comum
que professores de inglês e até aqueles que moram na Espanha ou aprendem espanhol e falam inglês e na hora de querer falar um espanhol em inglês, acabam errando usando a palavra errada. Eu sei que você está pensando, é errado falar Spanish? É errado falar Spanish. Spanish é apenas o adjetivo. Um cidadão espanhol, aí sim, a Spanish citizen. Vinho espanhol, Spanish wine. Agora, um espanhol não é Spanish, tá? Vocês já vão ver. Então vejam só. Afeganistão. Um afegão, um adjetivo, afegão, a nacionalidade afegã, né? Porque tem outra curiosidade no português, que aí é uma coisa que vocês têm no português que não existe no inglês, a não ser quando for substantivo. Você, por exemplo, brasileiro. Você é brasileiro, você é brasileira, né? Homem é brasileiro, mulher é brasileira. Esquece que isso no inglês não existe, não tem masculino e feminino. Agora, outra coisa. Homem ou mulher, quando perguntam qual é a sua nacionalidade, você responde o quê? Brasileira, mesmo sendo homem. Porque a nacionalidade é feminino, né? Então, o adjetivo vocês mudam para o feminino dependendo do substantivo. Em inglês isso não existe. Então, vamos lá. Então, a nacionalidade afegã ou um afegão, Afghan, Afghan, Afghanistan, Afghan. E aí, o substantivo é a mesma coisa. Um afegão, an Afghan. Por que a N? Porque afegão começa com vogal. Então, an Afghan, um afegão. É igual, tá vendo? O que está em azul não se preocupa. O que está em azul é igual ao vermelho. Igual o adjetivo. Então, com isso, vocês não precisam se preocupar. Angola. Angola. Angolano, angolana. Angolan. Agora, um angolano, uma angolana, mesma coisa. An Angolan. A-N, porque Angola começa com vogal também. An Angolan. Um angolano. Esse vinho é de... Estou falando tanto vinho hoje, né? Vamos mudar de exemplo. Queijo, vai. Queijo angolano. Nem sei se existe. Deve existir, né? Até porque os africanos têm uma culinária muito rica, né? Com temperos assim exóticos que ninguém tem, né? Então deve ter algum tipo de queijo angolano. Angolan cheese, né? Queijo angolano. Argentina. Argentina. Olha esse aqui agora. Adjetivo, nacionalidade, Argentinian, Argentinian, né? Então, carne argentina, Argentinian meat, tá? Vinho argentino, Argentinian wine. Agora, um argentino, tá? Haviam 10 brasileiros e um argentino na arquibancada. An Argentine, Argentine, diferente de Argentina, tá? Argentine, então esse é diferente, tá vendo? E abóbora? Esse vocês têm que lembrar. Substantivo. Australia, Austrália. Australiano, Australian, tanto para adjetivo como para substantivo. An Australian. Áustria, Áustria. Austríaco, Austrian, tanto para adjetivo como substantivo. Belgian, Belgium. Olha lá, Bélgica. Agora, no português, vocês falam belga. Chocolate belga. Belgian chocolate. Por que eu estou falando Belgian antes? Porque é adjetivo. Adjetivo vem antes do substantivo, lembram disso? Já estão acostumados no aplicativo. Adjetivo antes. Então, chocolate belga é belga chocolate. Belgian chocolate. E um belga, a Belgian, tá? Aí é A agora porque não é mais vogal, tá vendo? A Belgian, um belga, tá? Mesma coisa. O que está em vermelho e azul é a mesma coisa. Brasil, Brasil, brasileiro, brasileira, Brazilian, um brasileiro, a Brazilian, sem diferença. Bulgária, Bulgária, búlgaro ou búlgara, Bulgarian, tá? Queijo búlgaro, Bulgarian cheese. E um búlgaro ou uma búlgara, a Bulgarian. Cameroon, República dos Camarões. Camaronês, né, que é a nacionalidade. Cameroonian, Cameroonian, tanto para o adjetivo como para substantivo. Canada,
Canadá. Canadian, canadense, tanto para o adjetivo. Por exemplo, eu posso falar I'm a Canadian citizen, eu sou um cidadão canadense, ou eu sou um canadense. I'm a Canadian, eu sou um canadense, eu sou um brasileiro, eu sou um italiano, eu sou um francês, eu sou um inglês, tá? Cape Verde, Cabo Verde, Cape Verde, Cabo Verde. Cabo-verdense ou cabo-verdiano? Cabo-verdense, né? Cabo-verdiano? É, eu sempre me atrapalho, agora é em português. Quando eu aprendi português, people, eu não tinha um aplicativo, curso, prof de alguém para ver todos esses detalhes. Então eu aprendi o português assim na marra, né? Então tem algumas coisas que eu não sei em português, tá? Que eu não estou acostumado a usar, mas não se preocupe que eu não estou ensinando português, estou ensinando inglês. Então, cabo-verdiano, Cape Verdean, tanto para adjetivo como para substantivo. Cape Verdean, cabo-verdiano. Chile, Chile, chileno, Chilean, tanto para adjetivo como para substantivo. Chilean. Agora aqui, esse erro muito. Esse aqui. China, China, China. Chinês, Chinese. Mas Chinese é o idioma, I speak Chinese. É a nacionalidade, né? A Chinese citizen, um cidadão chinês. Comida chinesa, Chinese food, comida chinesa. Agora, havia um chinês no avião? There was a Chinese person, tá? Chinese person, um chinês. Eu não posso falar there was a Chinese. Ah, mas muita gente fala assim, mas é errado. Gramaticalmente é incorreto, tá? Na língua inglesa existe o substantivo chinês. O chinês estava andando na rua. Você tem que falar the Chinese person, tá? E por que às vezes eles falam Chinese man? Aí virou adjetivo, homem chinês, né? Chinese man. Cidadão chinês, Chinese citizen, tá? É o adjetivo. O substantivo, quando eu quero falar só o chinês, sempre usando um ou uma, nesse caso, ó, a Chinese, porque não começa com vogal, então a Chinese person, tá? Colômbia, terra da Shakira, né? Colombiano, seja para adjetivo como para substantivo. Costa Rica, Costa Rican, costarriquenho, né, no português, costarriquenho. É mais difícil no português do que no inglês, viu? Costarriquenho. Podia ser costarricano, né? Já que é colombiano, costarricano, mas tudo bem. Costa Rican. E a mesma coisa para o substantivo, Costa Rican. Agora o próximo. Ó, o próximo tem diferença. Croácia, Croácia. Croatian, croata, adjetivo. Vinho croata, Croatian wine. Comida croata, Croatian food. Agora, um croata, substantivo, Croat. Olha a diferença aqui. Tá vendo? Croatian como adjetivo, Croat como substantivo, um croata. Ah, professor, eu estou tendo muita dificuldade, que é o que as crianças também possuem no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na África, na Inglaterra. Professor, eu estou tendo muita dificuldade quando eu vou usar um, quando eu vou usar outro. Simples, gente. Essa colônia azul, essa colônia abóbora, é aquele que eu disse no começo da aula. Você vai usar quando você quer falar, um croata morreu no acidente, um croata está na minha porta, um croata estava no avião que caiu, eu sou casado com uma croata, com um croata. Então, quando você vai usar um ou uma, e você se refere a essa pessoa apenas pela nacionalidade, sem usar a palavra cidadão, porque se você usar a palavra cidadão, aí agora, cidadão é o substantivo e croata é o adjetivo dessa nacionalidade. Lembre-se sempre disso. Então, quando você fosse referir a alguém, lembra da piada, tá? É fácil. Era uma vez um japonês, um inglês e um russo. Aí é o substantivo, porque você está se referindo a ele como um japonês,
Você está se referindo a ele como um chinês, você está se referindo a ele como um russo. Você lembrando disso, você vai saber quando usar essa coluna azul e a coluna abóbora. Quando você se refere à pessoa só pela nacionalidade, transformando a nacionalidade dela num substantivo. Ele, o japonês, ela, a francesa, ele, o inglês, ela, a croata, tá? Então, neste caso, é este caso que não existe no português, mas existe no inglês, mas infelizmente ninguém te ensina isso, tá? Exceto a gente. Deixa eu ver aqui se tem alguém querendo perguntar alguma coisa. Patrick está falando aqui do canal da Polly, que é maravilhoso. Eu Bilíngue é um canal aqui de uma aluna nossa, começou com a gente, que ela é a vida dela se dedicar ao aprendizado da língua inglesa. E eu fico feliz até hoje que ela escolheu a gente como curso, né? Ela experimentou vários. E eu sempre brinco que ela é uma aluna exemplar, o curso cresceu também algumas coisas graças a ela, a Polly, e ela faz atividades, ela conversa com o pessoal, faz grupo do pessoal trocar informações, acompanhem lá a página dela, Eu Bilíngue. Ela colocou, gente, quem quiser participar do grupo no Telegram, me chamem lá, Polly, com 2 L's e underline Cruz, que vou adicionar todo mundo após a aula. Polly, 2 L's, underline Cruz, com Z. Né? Então, só para saber aqui. Ela inclusive, vai ser nossa futura professora aqui do nosso curso aplicativo para auxiliar nas aulas de conversação também, quando ela se formar. Vamos lá? Continuando, onde eu parei? Parei, deixa eu ver, foi no croata. Cuba. Cuba. Cubano. Cuban. Tanto para adjetivo como para substantivo. Agora aqui é diferente. Olha lá. Czech Republic. República Tcheca. Czech Republic. Agora, se eu quero falar um adjetivo, tcheco. Um cidadão tcheco. Czech citizen, tá? Cidadão tcheco. Agora, um tcheco, fica até estranho, né, falar, né, engraçado. Tinha um tcheco e uma tcheca. Czech person, tá? Nesse caso. Czech person, você tem que usar a palavra person igual foi para o chinês, tá? Czech person. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque alguns não é person. Algum você tem o man junto na nacionalidade e o woman você troca se for mulher. Tem essa diferença. Então, olha lá. Czech Republic, República Tcheca. Tcheco, Czech. Cidadão, agora, se eu estou falando um tcheco, Czech person. Próximo é diferente também. Muita gente erra aqui. Denmark, Dinamarca, Denmark. Dinamarquês, cidadão dinamarquês. Danish citizen. Danish citizen, olha lá. Danish. Agora, havia um dinamarquês, a Dane. Tem até um cachorro. Qual é o nome daquele cachorro dinamarquês? Tem um outro nome no português, não sei o que dinamarquês. O Scooby-Doo. O Scooby-Doo é dessa raça. Alguém lembra aí? Ninguém da equipe aí? Põe aí no Google aí, raça Scooby-Doo. Great Dane, lembrei. Grande dinamarquês. Não sei como é que é em português. O Scooby-Doo, aquele cachorro grandão, e a raça dele é Great Dane, grande dinamarquês. E é justamente esse aqui, não é Danish, tá? Então, Danish é dinamarquês adjetivo. Danish food, comida dinamarquesa. Danish citizen, cidadão dinamarquês. Danish wine. Oi? Não, mas é... Aqui chama dog alemão. Que absurdo isso, vocês mudaram a nacionalidade do cachorro vindo no Brasil. É igual aqui no Brasil, eu quero morrer. O pessoal fala, nossa, Kenny, comi comida do teu país. Eu falei, é mesmo? O que você comeu? Eu comi uma pizza de lombo canadense. Eu falei, pô, que legal, eu nunca vi esse lombo lá na minha terra. Né? Lá tem um presunto de defumado que a gente come e não em pizza, que não tem nada a ver. Aí o pessoal às vezes muda as nacionalidades. Que outra coisa que eles mudaram também? Gato. People, no mundo inteiro, gato tem 9 vidas, 9 lives.
Tá? Tem até um álbum daquela banda do Armageddon lá. I don't wanna close my eyes. Qual que é o nome? Aerosmith. O Aerosmith tem um álbum que se chama Nine Lives, 9 vidas. No mundo inteiro, o gato tem 9 lives, 9 vidas. No Brasil tem 7. Quer dizer, roubaram 2 vidas dele vindo para cá pro Brasil? É isso? Ele perdeu 2 vidas na viagem? Eu não entendo isso. Então tem algumas coisas que... Então dog alemão no Brasil, lá fora, se você compra um cachorro da mesma raça, ele é chamado de Great Dane, grande dinamarquês, tá? E não é dog alemão. Jurava que ele era dog alemão e faço medved. Então, Érica, você tá certo, ele é dog alemão aqui, mas lá fora ele não é dog alemão. Trocaram o passaporte dele lá no aeroporto e ele aqui ficou com outra raça, né? Vê se pode, né? Em Portugal é igual. Aqui é dog alemão. Aqui é dog alemão. O Pedro está perguntando da aula extra. A aula extra está lá. Foi na aula ao vivo que a gente fez a aula extra com duração em dobro. Você verifica lá no final, você vai ver que ela tem o dobro de duração. Ela está lá. Foi no mês passado, né? Está lá arquivada lá. Dá uma olhada lá nas últimas aulas ao vivo. Continuando aqui, então vamos lá. Voltando aqui. Nós estamos na primeira coluna ainda, viu? A aula hoje vai ser outra aula essa também, que a gente vai passar o horário com certeza, mas não tem problema, é o mesmo preço, tá? Dominican Republic. República Dominicana. Dominicano? Dominican, tá? Dominican. Tanto faz adjetivo ou substantivo. Mesma coisa para a próxima. Egypt. Muita gente fala errado, fala Egypt. Não é I. A tônica é o I, ó. Egypt. Egito. E quem nasce lá? Egyptian, tá? Egyptian, a nacionalidade ou substantivo. Egyptian. Inglaterra. Né? Os celtas, inclusive, se alguém já assistiu, meus alunos que moram na Inglaterra, com certeza já devem, alguns deles, a maioria, acredito eu, já deve ter ido ver um jogo, né, entre Manchester United e Manchester City, Liverpool e tantos outros times ingleses conhecidos, né? Ainda mais agora com o Ronaldo jogando lá, o Cristiano Ronaldo, muita gente vai querer assistir também. Eles têm um canto, quando a seleção inglesa joga, que é mó engraçado. Eles não falam England, eles falam England, né? Como era dito no inglês celta antigamente, né? Então eles cantam England. Aí quem vai lá para fora fala, mas a pronúncia é England ou England? Não, esquece o England, senão você vai estar enganado, tá? Não é, é só o canto. Então vamos lá, England, Inglaterra. Agora aqui, ó lá. English é o adjetivo. English food, comida inglesa. English citizen, cidadão inglês. English beer, cerveja inglesa. Agora, um inglês, Englishman. Lembra, tem uma música do Sting, ex-cantor do The Police. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Eu sou um inglês em Nova York. Então, Englishman é o inglês, a pessoa. Englishman. E se for mulher, você troca o man por woman. English woman. Então, um inglês, an Englishman. Uma inglesa, an English woman, tá? A-N porque começa com vogal. An Englishman. Mesma coisa para o próximo. Finland, Finlândia. Finlandês, adjetivo, finish. Ó, igual terminar, acabar, só que terminar, acabar é com N só, a nacionalidade é com 2 N's. Finish, tá? Finnish food, nunca comi comida finlandesa, não faço ideia. Deve ser bastante coisa defumada, igual a sueca, né? Imagino eu, não sei, posso estar falando bobagem aqui porque eu nunca fui para a Finlândia. Um dia irei, gosto de viajar o mundo mesmo. Então, Finnish, finlandês. Agora, o finlandês, um finlandês, Finn. Tá vendo? F-I-N-N, Finn. Estão lembrando de alguma coisa? Quem mora no Brasil deve lembrar, né? Adoçante, Finn. Tá vendo? Aquele adoçante que você põe chama Finn, tá? Quer dizer
finlandês, não é para ficar fino, não, tá? Você vai tomar adoçante para ficar fino, não, né? É o nome do adoçante, quer dizer finlandês, tá? Fin. Mesma coisa com o próximo. Esse também, eu acho que depois do espanhol, esse é o segundo que mais erram. Depois do espanhol é o francês, tá? France, França. French, francês. Eu falo francês. Ah, quando você fala línguas, né? Aqui, olha lá. Vinho francês, esse eu tenho que falar vinho, né? O exemplo, né? O queijo, né? French wine. Queijo francês, French cheese. Comida francesa, French food. Agora, um francês, Frenchman, tá? Você nunca vai falar assim, ó. Ah, tem um francês na porta. Você não vai falar, there is a French at the door. No, there is a Frenchman at the door. Ou, se for mulher, French woman. Alemão, Germany, Alemanha. German, alemão. E substantivo, a mesma coisa. German, alemão. Alright, terminamos a primeira coluna. Vamos para a próxima? Então vamos lá. Agora vamos repetir primeiro os países, vocês aí do outro lado. Ghana, Greece, Haiti, ó a pronúncia, Haiti, tá? Haiti, Hungary, não é hungry, tá? Hungry é com fome. Hungary, Gary, aquela pessoa que varre a rua, que deixa a nossa cidade limpinha, que cuida com muito carinho, né? O Gary, né? Que limpa a rua, então olha lá. Hungary, Iceland, India, Indonésia, olha o som aqui, ó. Indonésia, como se fosse G. Indonésia, Iraq, Ireland, Israel, Italy, os britânicos falam Italy, pronuncia o T. O norte-americano faz com som de R, Italy, o T fraquinho, né? Aquele T de mentira que vira ararariraru. Então, Italy, eu preciso Italy e já volto, tá? Italy, Jamaica, Japan. Eu não sei porque brasileiro erra muito a palavra Japão em inglês. Todo mundo tem mania de falar Japan. Não é, é Japan, pan, tá? É a sílaba tônica, não é Japan. Japan. Repete umas 10 vezes se você falava Japan, tá? Tá errado. Japan, Kuwait, Lebanon, Madagascar. Vocês falam Madagascar, né? Madagascar, Malaysia, Mexico, Morocco. Cuidado com essa aqui, gente. Marrocos. Como no português Marrocos escreve com 2 R's, as pessoas têm mania de escrever Marrocos com 2 R's em inglês. E aí esquece que é com 2 C's. Não, é com 2 C's. R é um só, tá? Morocco. Tá? E é só O, tá vendo? Não tem letra A. É só a letra O. Lembra disso. Quem tem mania de escrever Marrocos errado em inglês, um R só letra O, 2 C's. Então, Morocco. Mozambique. Netherlands. Os britânicos e os indianos na Índia, né? África do Sul nem tanto, mas na Índia eles têm maneira de falar que no final, que. Acho que talvez do continente africano, né? Mas tudo bem que a Índia é na Ásia, mas eles têm mania de falar Moçambique. Então, norte-americano, Moçambique. Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Pakistan. Então vamos lá agora, as nacionalidades. Aqui tem bastante diferentes também.
Ghana, Gana. Ganês ou ganense? Acho que é ganense, né? Ganês? Ganês. Ganês. Então, ganês no português, em inglês, Ghanaian. Ó, Ghanaian. Ghana, Ghanaian. Ghanaian. Greece, Grécia. Grego, Greek. Greek, tanto para adjetivo como para substantivo. Haiti, Haiti, haitiano. Haitian, Haitian. Tanto para... Eu acho que aqueles que forem iguais, eu não preciso ficar falando tanto para esse quanto para aquele. Eu vou falar as exceções, porque é a mesma coisa. Né? Então vamos lá. Estou pensando na Elizabeth, que acordou às 5 horas da manhã, né? Deve estar morrendo de vontade de tomar café da manhã, né? Daqui a pouco está na hora do almoço e ela ainda não tomou café da manhã. E também para quem estava lá quase meia-noite, na Itália, né? E aí por diante. Então vamos lá. Hungary, Hungria. Húngaro, Hungarian. Hungarian. E aí aquilo que eu disse, tanto para adjetivo e substantivo. Iceland. Islândia, vocês chamam. Islândia. Iceland. Agora aqui tem diferença. Islandês, Icelandic. Islandês, Icelandic. Agora, islandês, substantivo, Icelander. Icelander, tá? Diferente, lembre-se desse. An Icelander, islandês. Índia, Índia. Indiano, Indian. Indian. Indonésia, Indonésia. Indonésio, né? Indonésio para a nacionalidade. Indonesian, Indonesian. Indonesiano, indonésio, indonesiano. Indonesian. Iraq, Iraque. Iraquiano, olha lá. Iraqi, Iraqi. Iraq, Iraqi. Cuidado, muita gente erra também, é QI. Vocês não estão acostumados a escrever uma vogal sem ser a letra U depois do Q. Em inglês, sim, se escreve Iraqi. Ireland, olha aqui, outro que erram muito. Ireland, Irlanda. Irish, irlandês. Irish culture, cultura irlandesa. Irish holiday, feriado irlandês. Irish beer, cerveja irlandesa. Agora, irlandês, Irishman. Igual Englishman. Irishman, Irishman. Se for uma mulher, Irish woman. Escreve tudo junto, tá? Irish woman, irlandesa. Continuando. Israel, Israel, Israel. Israelita. Eu já ouvi israelense também. E o israelita? Por que é hospital israelita? Né? Curioso agora. É a religião. Não, mas a religião é judaica. De uma origem mais antiga, os israelitas. Ah, entendi. Os israelitas foram para Israel. Entendi. E aí se transformaram em judeus e seguiram outras religiões. Ah, agora entendi. Tá vendo? Eu também aprendo alguma coisa. E aí a pessoa pensa, onde você aprendeu o seu inglês? Eu sou curioso, eu sempre fico querendo saber por que é assim, por que é assim, por que é assim. E assim eu vou me aperfeiçoando. Façam o mesmo no inglês. Italy, Itália. Ah, eu não li aqui. Então, Israel. Israeli, Israeli, israelense. Italy, Itália. Italy. Italian, italiano. Italian. Jamaica, Jamaica. Jamaican, jamaicano. Japan, Japão. Japanese, japonês. Só que japonês, Japanese person. A Japanese person, a Canadian and a Brazilian were on an airplane. O que eu acabei de falar? Um japonês, um canadense e um brasileiro estavam num avião. Essa é a diferença. Ah, mas se eu estou referindo a ele a um cidadão japonês, aí eu vou falar Japanese citizen, Canadian citizen, Brazilian citizen. É que, como brasileiro e canadense não tem diferença,
entre adjetivo e substantivo, né? Então eu vou falar Brazilian, a Canadian and a Japanese person, tá? Kuwait, Kuwait. Essa agora me pegou. Kuwaiti, Kuwaitiano? Kuwaitiano deve ser, né? O da Guaraná, tô brincando. É que aqui no Brasil tem uma Guaraná que chama Kuwait. Kuwaiti, tá? Kuwaiti, Kuwaitiano, Kuwaiti. Lebanon, libanês. Lebanon, libanês. Líbano, né? Lebanese, libanês, perdão, eu li o adjetivo antes do país. Então, Lebanon, Líbano. Libanês, Lebanese. Lebanese, Lebanese. Madagascar, esse aqui, ó, cuidado com esse. É diferente. Muita gente erra o adjetivo, que também é o substantivo. Madagascar, 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 Madagascar. Olha a nacionalidade. Não parece que alguém cometeu um erro em inglês? Ia falar Malásia e acabou virando Madagascar? Tá? Mas é Malagasy, Malagasy, tanto para adjetivo como substantivo. Ainda bem, né? Já pensou se tivesse, se o substantivo fosse diferente também, aí ia ser 3 coisas para você decorar. Então, olha lá. Malagasy, quem nasce em Madagascar é Madagascarense. Madagascar, isso é trava-língua, não é? Não é? Madagascarense. Em inglês, Malagasy. Malásia, Malásia. Aí é Málago, não é? Quem nasce na Malásia é Málago? Malaio, né? Malaysian, Malaio. Malaysian, Malaio. Mexico, México. Mexico, México. Mexican, mexicano. Uma das minhas comidas favoritas no mundo. Mexican, mexicano. Morocco, Marrocos. Morocco, Marrocos. Moroccan, marroquino. Moroccan, marroquino. Mozambique, Moçambique. Moçambiquense ou moçambicano? Já me falaram isso já. Moçambicano, né? Então, olha lá. Mozambican, moçambicano. Mozambican, moçambicano. Netherlands, Holanda. Netherlands, Holanda. Dutch, holandês. Dutch, holandês. Dutchman, holandês, a pessoa, substantivo. Dutch woman, holandesa. Então, Dutchman, Dutch woman. Dutchman, Dutch woman, diferente de Dutch, a nacionalidade, adjetivo. New Zealand, Nova Zelândia, também tem diferença. Olha só, esse é irregular. O adjetivo é New Zealand, igual país. Então, por exemplo, comida neozelandesa, New Zealand food. Vamos lá, que outra coisa? Chocolate neozelandês, New Zealand chocolate. Só que neozelandês, substantivo, o neozelandês, a New Zealander. New Zealander, New Zealander. Nigeria, Nigéria, Nigeria. Nigerian, nigeriano. Nigerian, nigeriano. Eu sei que português de Portugal tem umas diferenças também. Por exemplo, no Brasil eu sou canadense. Em Portugal eu sou canadiano. Né? No Portugal eu sou canadiano. E no Brasil eu sou canadense. Tem diferença. Algumas nacionalidades foram trocadas. Né? Cabral perdeu no caminho, né? Vindo para cá. Né? Acabou caindo no mar. Norway, Noruega. Norway, Noruega. Norwegian, norueguês. Norwegian, norueguês. Pakistan, Pakistan, Paquistão. Pakistani, paquistanês. Pakistani, paquistanês. Alright? Vamos para a última coluna já. Deixa eu só ver aqui se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Cheese Gouda. Queijo holandês é uma delícia, o Gouda, né?
Conversação liberado para desktop e Android, iPhone e iOS libera a partir do dia 1/10. Ah, lembram? Na aula passada que eu disse para vocês que a Apple, né, é complicado quando você tem interação ao vivo de uma pessoa para outra, como se fosse um video chat, né, uma sala de bate-papo, né? Ela é bem rigorosa, né? Então, quer dizer, Android liberou já a conversação pelo aplicativo, é só baixar a atualização, vai lá na loja do aplicativo, ou até pelo próprio aplicativo você pode atualizar, né, Alex? Ou precisa ir na loja ou não pelo próprio aplicativo eu atualizo? Ele atualiza automaticamente quando você abre, né? Agora o Android abre automaticamente. Então, quer dizer, quem tem Android, na hora de abrir o aplicativo, se ele vê que a versão está atrasada, ele se auto-atualiza automaticamente. iPhone vai ser liberado dia 1º de outubro, semana que vem, está sendo liberado. Então, conversação, meus alunos que já estão no avançado e estão fazendo aula aí 24 horas por dia aí, de conversação, agendando suas aulas, já está liberado tanto para desktop como para Android. Quem faz iPhone vai ter que fazer pelo desktop até dia 1º de outubro, quando o Apple for liberar. Tanto faz, israelitas e israelenses estão certos, ok. Suzy não viu o número do meu celular, eu disse que quando escuto pessoas falarem tsunami, quero matar. Modo de dizer aqui na Bahia, obrigado pela preocupação. Alright, vamos para a próxima agora. Professor, eu tenho muita dificuldade para falar ipt. E é que na verdade o i está grudado, peraí, quem está perguntando isso é o Gabriel. Gabriel, o i está grudado no G, então você fala Egypt. O i é sozinho. Você diz. Aí depois fala o Egypt. Essa é a pronúncia. Vai praticando devagarinho, assim que você vai conseguir. Tá? Já ouviu falar de Dutch boy, né? Menino holandês. Aí, tá vendo? É o adjetivo. Por isso que não é... ele quer dizer se... Dutch man e Dutch woman pode ser usado para Dutch boy e Dutch girl. Não, aí seria o adjetivo. Você vai usar o Dutch normal junto com boy, girl, para adjetivo desse substantivo. O substantivo vai ser o boy e girl. Diferente de Dutch man, Dutch woman, Irishman, Irish woman, igual de Englishman, English woman, Frenchman, French woman. E vocês vão ver lá para frente apenas o person. Nesses casos se escreve junto, diferente de Dutch boy, tá? Próximos e última coluna. Eu sei que a gente já passou do nosso horário, mas fiquem comigo mais um pouco, please. Então vejam só. Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, Senegal, Singapore, Slovakia, aqui ó, olha o som. South Africa, tá? South Korea, Spain, Sweden, Switzerland. Esse é o mais difícil, talvez vocês pronunciassem. Olha lá, Switzerland. Vamos por parte. Switzerland. Taiwan. Thailand. Turkey. Ukraine. United Arab Emirates. United Kingdom. United States. Uruguay. Vietnam. Zâmbia. Então vamos lá. Paraguay,
Paraguayan, paraguaio. Ou paraguaia, né? Adjetivo. Mesma coisa. Peru, Peru. Cuidado com esse. Peruvian, tem um V na nacionalidade. Peruano, Peruvian, U-V-I-A-N. Peruvian. Agora essa aqui, muita gente erra essa. Philippines, Philippines. Filipinas, tá? Philippines, Filipinas. Filipino, Philippine, adjetivo, tá? Tripulante filipino, cidadão filipino, comida filipina, sei lá, cerveja filipina, leite filipino, não importa, queijo filipino, Philippine, sem o S no final. Só que aí, um filipino, tá? O substantivo, a pessoa, Daniel, Filipino, Filipino. Então, olha lá, Philippines, Philippine, Filipino. Esse é com F, tá? E um P só, e não dois, tá? Então, um filipino, a Filipino. Um filipino trabalha para mim, você tem um barco, sei lá, alguma coisa. Eles são muito talentosos, né, em alto mar, né? Você vê bastante tripulantes filipinos. Então, se eu quero falar um filipino trabalha para mim, a Filipino works for me. Example. Poland, Polônia. Polish, polonês. Polish, polonês. E ó, um polonês, a Pole. Pole, P-O-L-E. Tá pegando aqui? Pole. É que tá. Deixa eu só pegar a caneta. Na hora que eu fui mostrar o filipino, eu acabei passando o dedo aqui em cima da letra. Eu sou bem perfeccionista, eu quero que todo mundo enxergue e veja que é um P aqui. Então, lá, a Pole, um polonês. Mesma coisa aqui, ó. Portugal, Portugal. Portugal, Portugal. Português, português. Portuguese cheese, queijo português. Portuguese food, adoro, amo. Comida portuguesa. Portuguese person, um português, tá? Portuguese person, um português. Russia, a pronúncia, ó. Russia. Que cor que é a sua blusa? É azul? Não, Russia. Russian, russo, russa. Nacionalidade, o adjetivo. Saudi Arabia. Vou para essa aqui? Não vou? Posso ir? Então vamos lá, melhor assim, né? Saudi Arabia, Arábia Saudita. Saudi, saudita, né? A nacionalidade, tanto faz adjetivo ou substantivo. Senegal, Senegal, tem bastante aluno de Senegal também. Senegal, Senegal. Senegalese, senegalês. Senegalês. Senegalese person, um senegalês. Senegalese person. Singapore, Singapore, tá? Singapura, Singaporean, cuidado que tem um EA aqui, tá? Singaporean, Singapuriano. Eslováquia, Eslováquia, no português tem um E na frente, né? Eslováquia, Eslováquia. Slovak, eslovaco, eslovaca, nacionalidade. South Africa, África do Sul. South African, sul-africano, sul-africana. South African. South Korea, Coreia do Sul. Quiser falar norte, é só trocar o South por North. South Korea. Coreano, Korean, Korean. Agora aqui, onde as pessoas mais erram. Spain, Espanha. Spain. Spanish, espanhol. Spanish ham, presunto espanhol. Spanish food, comida espanhola. Spanish wine, vinho espanhol. Spanish dance, dança espanhola. Agora, um espanhol. Spaniard. Spaniard, um espanhol. S-P-A-N-I-A-R-D. A Spaniard. Sweden, Suécia. Swedish, sueco, sueca.
A nacionalidade, adjetivo. Agora, se eu estiver falando de um sueco ou de uma sueca, pessoa, ele, uma, a Swede, tá? Switzerland, Suíça. Swiss, suíço, adjetivo. Swiss person, um suíço, uma suíça. Taiwan, Tailândia. Taiwan, Tailândia. Taiwanese, Taiwan. Taiwanês, né? Taiwanês. Igual Tailândia, tailandês. Taiwanese, taiwanês. Agora, um taiwanês, Taiwanese person, Taiwanese person. Thailand, Tailândia, outro tipo de comida que eu adoro também. Thailand, Tailândia. Thai, tailandês. Thai, por isso que é Muay Thai, né? Que Muay é da luta, boxe. Muay Thai, boxe tailandês, né? E aí um tailandês, Thai person, a Thai person. Turkey, Turquia. Turkey, Turquia. Turco, Turkish. Turkish. Só que um turco, pessoa, a Turk. A Turk. A Turk. Ukraine, Ucrânia. Ukraine, Ucrânia. Ukrainian, ucraniano. Ukrainian, ucraniano. United Arab Emirates, United Arab Emirates. Emirados Árabes Unidos. Emirati, Emiradense, né? Emiradense. Isso, um árabe emiradense que vem dos Emirados. United Kingdom, Reino Unido, e aí engloba, né? Inglaterra, Escócia, Irlanda, né? País de Gales. United Kingdom, Reino Unido. British, inglês britânico, British English, né? British. Só que um britânico, a Brit. United States, Estados Unidos. American, estadunidense, né? No português vocês não falam americano, vocês falam estadunidense. American, que aliás vocês falam correto, viu? É que eles acham que, só porque estão lá, que eles são americanos. E o resto da América não é americano também? Canadense também é. Uruguay, até brasileiro também, América do Sul. Uruguay, Uruguai. Uruguayan, uruguaio. Uruguayan. Vietnam, Vietnam. Vietnamese, vietnamês ou vietnamita. Vietnamita, verdade. Vietnamita, vietnamese. Zâmbia, zambiano. Zambian. Eu não sabia que tinha tanta nacionalidade que eu não sabia em português. Descobri isso agora. Algumas que eu não tinha certeza. Com certeza vocês também não tinham certeza mais que eu, né, em inglês, né? Então estamos empatados aqui, nós dois aqui. Zambiano, né? Zambiano. People, peraí, antes de desligar, quero ver primeiro. Faz o seguinte, Daniel, vai dando uma passada pela lousa, que eu quero fazer uma pergunta aqui. Qual das nacionalidades você ficou mais surpreso em saber a diferença aí? Qual que surpreendeu mais vocês? Que eu falar, nossa, eu nunca tinha ideia que era essa diferença. Música Build It Better, da Natalie Imbruglia. Pode ser sim. A próxima vai ser uma música feminina, a próxima, isso eu já sei. Professor, você pretende um dia voltar a morar no Canadá? No final da minha vida, provavelmente, sim, né? Tenho que ir lá para me aposentar, né? Mas eu sou meio magrelo, né? A pessoa pergunta, né? Eu me adaptei bem aqui, né? Porque magrelo no frio extremo sofre, viu? Porque o frio chega mais rápido nos ossos, né? Então, para quem é mais gordinho, se dá bem no meu país, né? Mas um dia, assim, quem sabe. Aliás, eu tô indo para lá agora, dia 15 de outubro.
dia 15 de outubro agora, eu tô indo para lá, pro Canadá, porque eu vou gravar aula para vocês, né, pro Morando Fora. Vamos gravar algumas aulas do quadro Morando Fora, lá no Canadá, em Montreal. Tem alguém em Montreal aí? De repente até se dá um oi. Né? Estarei por lá gravando dia 15, 16, 17, 18, 19. Vou estar por lá, na minha terra agora, dia 15 de outubro. Os que surpreenderam mais, Espanha, a maioria está falando Espanha. Dinamarca, o Dane também, né? Madagascar também, é verdade. As pessoas erram bastante. Chinese person, né? Que o pessoal também deve falar só Chinese e não é. Legal, bastante. Spain, Emirates também, Emirados. People, gostaram da aula de hoje? Aprendemos muita coisa, né? Umas 300 palavras aí aproximadamente. Vocês viram bastante regras e eu fico feliz de ensinar algo para vocês que ninguém ensina, né? Infelizmente as pessoas... É muito raro você falar que tem um sueco, né, no avião, um sueco na porta. Não, as pessoas acham que é raro, não é. Na hora de você falar uma piada, tinha um alemão, um francês e um canadense. Né? Na hora de descrever um repórter, dar uma notícia, um sueco estava entre as vítimas. Então não é raro, não. É comum a gente usar uma nacionalidade como substantivo. E infelizmente isso não é ensinado. Alright, people? Espero que vocês tenham gostado. Em breve, mais uma aula ao vivo. E quem não assistiu todas as outras 21 aulas, não esqueçam de assistir, que vocês têm aí quase 40 horas de aula para assistir aí. Alright? Thank you, people. Bye bye. See you next time.